pessoal. Agora é o segundo momento do tabernáculo. Na vez passada, nós falamos sobre a porta do tabernáculo e também sobre o que se faz no tabernáculo. O tabernáculo, eu já falei para vocês sobre a porta do tabernáculo. Se vocês abrirem a porta do tabernáculo, a primeira coisa que vocês veem ali é o altar de holocausto. Se a gente lê em Êxodo 27, versículo 1. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Quando você abre a porta do altar, a primeira coisa com que você se depara é o altar de holocausto. E depois você passa, e a última coisa que tem ali dentro é a arca. A arca, ela está no lugar santíssimo. E Deus falou que ele estaria ali. Quando você entra no tabernáculo, para você ir para diante de Deus, então a primeira coisa que você encontra é o altar de holocausto. Então, no altar de holocausto, o que é feito? Ali se lava o nosso pecado. Então, assim como nós lemos agora há pouco na Bíblia, então, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. E o altar de holocausto vai ser feito com a madeira de acácia. E essa madeira de acácia, ela vai ser coberta com o bronze. E em cada canto do altar vai ser feito um chifre. E esse chifre também ele vai ser coberto de bronze. Hoje eu quero falar para vocês sobre o altar de holocausto, sobre qual é o propósito disso. E assim como eu disse no começo, para ir para diante de Deus, a coisa mais importante, primeiro, é ter os nossos pecados lavados. Se nós tivermos pecado no nosso coração, nós jamais podemos ter uma relação com Deus. Em Isaías 59, está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O que Isaías falou? Não é que a mão do Senhor ela é curta para não poder te salvar. Não é que Deus é surdo para não poder te ouvir. Mas o pecado que está no nosso coração faz separação entre nós e o nosso Deus. E esse pecado que está no nosso coração, ele encobre o nosso rosto para que Deus não possa nos ouvir. Então, para a gente poder ir diante de Deus, Deus me ajude e fazer comunhão com Deus. E para receber o coração de Deus em mim, a primeira coisa que tem que haver é o perdão do pecado. Sem remissão do pecado, nós jamais podemos ter comunicação com Deus.
Então, no altar de holocausto, quando você entra no tabernáculo para ficar diante de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar o seu pecado no altar de holocausto. Então, em Levítico, capítulo 27, no capítulo 27, está falando como que nós podemos lavar os nossos pecados no altar de holocausto. Nós erramos quando cometemos pecado, nós temos que pagar pelo preço do pecado. Isso, se for uma lei de trânsito infringida, então você paga uma multa e acabou. Mas se eu prejudicar alguma pessoa, se eu roubar alguém, então se for por esse tipo de crimes, eu vou parar na prisão. Então eu recebo julgamento e o juiz, ele vai decidir qual é a pena que eu tenho que cumprir. Então, quando a gente vê as pessoas que estão dentro da prisão, a gente fala que eles estão pagando pelo preço do seu pecado. Nesse mundo, cada país tem um preço diferente por cada crime que se comete. Alguns países é um grande pecado, pode se tornar um grande pecado, mas em outros países esse mesmo crime pode ser menor. Então é tudo diferente. Mas na Bíblia, Deus, ele decidiu o preço do pecado só com uma coisa. Se vocês virem Romanos 6:23, está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, para você lavar o seu pecado, então para poder pagar pelo preço do seu pecado, pagar uma multa, ir para a prisão, esse é o método do mundo. O método de Deus, para pagar o salário do pecado, você tem que morrer. Então, porque nós cometemos pecados, nós não poderíamos pagar por esse pecado morrendo. E Deus sabia disso. Por isso, Deus falou sobre o sacrifício para nós seres humanos. Sobre o sacrifício, né? A oferta. Uma oferta que vai morrer no nosso lugar. Então, Levítico 27... Então, em Levítico 4, versículo 27, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar culpada, então a pessoa cometeu pecado. Versículo 28, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta. Quando ela for notificada que cometeu um pecado, então ela vai trazer uma cabra sem defeito e pelo pecado que cometeu, ela vai ofertar essa cabra. Então, agora não é ofertado pelo pecado desse jeito, mas antigamente, na época em que tinha o tabernáculo, se a pessoa cometesse pecado, ela tinha que lavar o pecado dessa maneira. Então, uma pessoa cometeu pecado. E pelo pecado que ela cometeu, se ela descobre isso, o salário do pecado é a morte. Então, tem que levar um sacrifício. E para esse sacrifício, tem que levar uma cabra sem defeito. Escutando isso, vocês imaginem dentro da sua cabeça: eu cometi um pecado. Eu novamente quebrei a lei de Deus. Eu devia ter pensado e devia ter me segurado.
Ai, mas eu não consegui segurar a raiva e eu cometi pecado de novo. Ai, se eu for para diante de Deus com esse pecado, Ele não vai me aceitar, né? Então, se você perceber esse seu pecado, independente de você estiver criando uma ovelha, ou comprar uma ovelha, ou uma cabra, você tem que pegar essa cabra sem defeito e tem que ir para diante do tabernáculo. Aí você amarra uma cordinha no pescoço da cabra e depois leva essa cabra e vê se ela tem defeito ou não, e aí você vai em direção ao tabernáculo. Quando você chega no tabernáculo, você abre a porta e a primeira coisa que aparece quando você abre a porta do tabernáculo é o altar de holocausto. E ali na frente vai estar o sacerdote e ali do lado tem o altar de holocausto. Ah, sacerdote, eu cometi esse pecado. E assim, para lavar esse pecado diante de Deus, eu trouxe essa cabra. Então, na Bíblia, aqui no versículo 29, está escrito o quê? A pessoa cometeu o pecado, e depois ela descobriu que ela cometeu o pecado, e aí essa pessoa leva essa cabra até diante do tabernáculo. Então seria bom se vocês imaginassem esse homem que cometeu pecado entre o sacerdote e o altar de holocausto levando a cabra. E aí esse sacerdote, para aquela pessoa que cometeu o pecado, ele vai fazer esse homem colocar a mão sobre a cabeça do animal, né? Fazer imposição de mão. Aqui no versículo 29 está escrito: e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. E assim, essa pessoa, porque ela cometeu pecado, vamos supor que o pastor Terry é a cabra. E aí eu peguei essa cabra e levei até o sacerdote. E diante do sacerdote, eu vou colocar a mão sobre o sacrifício e vou orar. Então, eu tenho que matar essa cabra, mas por que eu estou orando, colocando a mão sobre a cabeça dela? Se a gente olhar na Bíblia, tem a resposta. Iria ser muito bom se vocês pudessem procurar na Bíblia comigo. Levítico, capítulo 16, versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então o Arão, o que ele fez? O Arão, ele era o sumo sacerdote. E quando ele lavava o pecado das pessoas, quando o Arão ele fazia imposição de mão sobre a oferta, assim como em Levítico capítulo 16, está escrito que ele estava colocando a sua mão e estava passando o pecado para aquela oferta. Se vocês pensarem de uma forma simples, o salário do pecado é a morte. Então, pelo meu pecado, eu deveria morrer. Mas porque eu não posso morrer, eu trouxe uma cabra. E não é que eu simplesmente vou matar essa cabra, mas eu tenho que passar o meu pecado para essa cabra. Porque assim, se a cabra morrer, vai ter um significado. Eu estou carregando o pecado, mas se a cabra morrer e eu ainda tiver com o meu pecado, não tem significado nenhum. Mas então, através de algo chamado imposição de mão, através disso, o meu pecado passa para a cabra, e agora o pecado já não está em mim, o pecado passou para a cabra. Então, vamos continuamente ler a Bíblia.
O sacerdote, ele vai pegar esse bode, né, no versículo 30. O sacerdote, porque essa oferta já recebeu o pecado, ele vai matar esse animal na frente do altar de holocausto. E ele vai pegar esse sangue, versículo 30. E o sacerdote vai colocar a mão, vai colocar esse sangue nos chifres do altar e vai derramar na base do altar o sangue que sobrar. Vocês se lembram? Eu cometi pecado. Então eu quero lavar esse pecado. Então, para lavar o pecado, eu tenho que pagar pelo preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, eu levo uma cabra sem defeito para morrer no meu lugar. Então, ele levou até o sacerdote, né? E aí, fazendo a imposição de mão, o meu pecado vai passar para aquele animal. E assim, esse animal vai ser morto. E aí, recebendo o sangue desse animal, aqui no Levítico 4:30 está escrito: então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Se vocês virem a foto, aqui tem os chifres do altar em cima. E tem um motivo desse sangue ser passado nas pontas dos chifres do altar. Então, se vocês virem Jeremias capítulo 17, versículo 1, está escrito assim: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração nas pontas dos seus altares. Então, Judá está falando do povo de Israel. Então, aqui está escrito o quê? Que está gravado nas pontas dos seus altares. Foi escrito com diamante pontiagudo e ponteiro de ferro. Então, o pecado está escrito na ponta do chifre do altar. Assassinato, roubo, mentira, adultério. Todos os seus pecados estão escritos nos chifres do altar. Quando você vê o chifre do altar, ali está o pecado. E ali é que o sacerdote vai passar o sangue. Então, quando eu vi o chifre, o que eu vou enxergar? Claro que ele está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, então é muito forte. Então, ele está escrito, né, que está gravado. Então, é claro que a gente não pode mais enxergar se tiver com sangue. Você pode ver as letras, mas você pode ver também o quê? O sangue. Pessoal, por acaso, vocês já fizeram compra num supermercado chamado Costco? Eu gosto muito desse hipermercado Costco. Antigamente, eu vim para os Estados Unidos para fazer divulgação e eu não tinha carro, né? Então, eu não podia ficar andando sozinho à vontade. Mas na nossa igreja, quando a gente ia para fazer compra da igreja e tinha que fazer muitas compras, então eu gostava muito de ir para esse hipermercado. Porque eu sempre ficava indo de casa para a escola, casa para a escola, casa para a escola. Então, eu adorava quando eu ia para o hipermercado. E lá tem muitas mercadorias e é barato. E, principalmente, a pizza lá é muito barata e gostosa. E agora também é barata. Essa vez, antes de ter o coronavírus, eu fui lá uma vez. Um hot dog desse tamanhão, comprido, e um refrigerante enorme por $1,50.
Então, quando eu vou para o Costco, eu sinto aquele calor no coração, aquele prazer no coração de estar ali como se eu tivesse chegado na minha terra natal. Eu não sei se vocês gostam, né? Eu não sei se vocês já fizeram compras. Mas, depois que você acaba de fazer as compras lá no Costco, você sai com o seu carrinho. Mas ali sempre tem um vigia, né? E você não pode somente sair com o seu carrinho ali. Junto com o carrinho, você tem que mostrar o quê? A sua nota fiscal. E aí, essa pessoa vai ver a nota fiscal e ele vai conferir todos os produtos que estão na nota fiscal e no seu carrinho. Se você só sair com a mercadoria, então você está roubando. Mas você pagou. E o que prova que você pagou é a nota fiscal. Então, se você sair com a nota fiscal e com a mercadoria, isso não é pecado. Mas sem a nota fiscal, se você só levar a mercadoria, então isso é um crime. Esse sangue é como o quê? É como a nota fiscal. Ai, como assim o sangue é nota fiscal? Esse sangue é a nota fiscal da nossa vida. Quando vocês veem Levítico 17, 11, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-la tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então a nossa vida, porque ela está no sangue. Por isso, se a pessoa perder todo o sangue, então ela vai morrer, né? Por mais que até hoje em dia a medicina esteja desenvolvida, mas não pode formar um sangue no laboratório. Então, quando a gente vê que uma pessoa ela não tem mais sangue, então ela está morta. Então, esse sangue, ela é a nota fiscal de que alguém morreu. Então, quando você sai do Costco com o seu carrinho, se você só sair com o seu carrinho, é um problema. Mas se você mostrar a nota fiscal, isso não tem problema nenhum, porque você pagou. Então, os nossos pecados estão escritos nos chifres do altar. Mas se o nosso pecado só estiver escrito nas pontas dos chifres do altar, é um problema. Mas você tem que passar o sangue ali. E aí as pessoas vão ver esse sangue, olha aqui, ó, olha o sangue aqui. Esse sangue foi derramado para salvar vidas. Embora você ainda enxergue o pecado, mas quando vê o sangue, tá, porque o sangue que é a vida já foi derramado aqui. Então, esse salário pelo pecado já foi pago. É assim que vão entender. Quando a gente vê na Bíblia, está falando sobre a Páscoa. O povo de Israel, quando eles iam sair de Israel, Deus mandou 10 pragas. E a última praga era matar todos os primogênitos daquele país. Mas, depois, o que Deus falou? Vocês matem o cordeiro, peguem o sangue e passem nas ombreiras e na verga da porta. Pessoal, o anjo vinha naquela noite e ele ia matar todos os primogênitos. Mas, o que Deus falou para o povo de Israel? Pega o sangue do cordeiro, depois de matá-lo, e coloca no sangue, o sangue na porta. Então, quando o anjo entrar, tem sangue. Olha, tem sangue aqui. Vendo que tem sangue?
Então já houve morte de alguma vida aqui. Aqui a gente não precisa entrar nessa casa. Por isso que o anjo passava por essa casa. Isso representa Jesus Cristo. Porque representa o Cordeiro. Se tem sangue na porta, então o julgamento passa. Por que o julgamento passa? Porque alguma vida já recebeu um julgamento naquela casa. Porque a prova de que uma vida foi julgada ali é o sangue. Eu desejo com que vocês estejam compreendendo. Então, pessoal, nesse altar de holocausto, nos chifres do altar você passa o sangue. E embora você ainda veja o pecado, mas vendo o sangue que está em cima daquele pecado, uma vida morreu para pagar por esse pecado. Então, você pode ter liberdade e coragem no seu coração. E o sacerdote, ele passa o resto do sangue na base do altar e ele tira a gordura do animal e ele queima a gordura deste e assim o pecado dele é perdoado. Está escrito isso no versículo 31. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. E é assim que o pecado das pessoas eram lavados. E quando uma pessoa cometia pecado, por causa do pecado, quando cometia pecado diante de Deus, surgia um muro entre mim e Deus. Então, por isso, a primeira coisa que a pessoa encontrava quando entrava no tabernáculo era o altar de holocausto. E nesse altar de holocausto era lavado o meu pecado. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Tanto esse tabernáculo quanto esse sacrifício pelo pecado está falando que é a sombra de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio nessa terra e isso é a sombra que mostra Jesus Cristo. Se vocês souberem o tabernáculo e vocês não conhecerem que isso é a sombra de Jesus Cristo, então isso daí não tem significado, ou seja, você não conhece nenhum significado do tabernáculo. Então, o que será que isso tem a ver com Deus? Porque eu não tenho muito tempo, então eu vou explicar de uma forma mais simples e resumida. Então, assim como vocês sabem, Jesus Cristo, quando veio nessa terra, ele veio como Cordeiro de Deus. Porque vocês sabem por que Deus compara com o Cordeiro de Deus? Porque quando ele foi descrito como Cordeiro de Deus, ele está falando sobre o Cordeiro que derramava o sangue para lavar o pecado das pessoas. Então, Jesus Cristo veio nessa terra e ele tinha que vir como Cordeiro de Deus. Então, se é Cordeiro de Deus, então ele tinha que pegar esse sacrifício, cordeiro ou cabra, para levar até ali na frente do tabernáculo. E daí o que ele fazia quando entrava ali na frente do altar de holocausto? E o que a Bíblia diz? A Bíblia explica de uma forma muito estranha. Um dia, Jesus Cristo foi para João Batista. E João Batista, ele se assustou. Jesus, eu é que tenho que ser batizado por ti, mas o Senhor vem a mim? Como que o Senhor vem a mim para ser batizado? Então, Jesus, ele via Jesus como Deus, porque ele é o Criador dos céus e da terra.
Deus é o Criador dos céus e da terra. Realmente, Deus é o Criador que criou o ser humano. Então, Ele é o Criador. Como Criador, vai receber batismo da criatura. Isso não faz sentido. Por isso, João Batista falou, Senhor, isso não faz sentido. Não, isso não pode acontecer. E Jesus falou, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus Cristo falou o que ali? Olha, a gente tem que fazer assim. Mesmo que você não queira, você tem que permitir. Porque tem que fazer assim para a gente poder cumprir toda a justiça. Por isso, pessoal, o João Batista, quando Jesus Cristo foi ali, ele batizou a Jesus Cristo. Então, o pai de João Batista era sacerdote. Antigamente, na época de Israel, para lavar o pecado de muitas pessoas, assim como não dava para cada um colocar sua mão sobre o sacrifício, então o sacerdote, ele era o representante, o sumo sacerdote era o representante do povo. Então João Batista era o nosso representante, né? E por isso, através de João Batista, o pecado de toda a humanidade passou para Jesus Cristo. E assim, então, em João capítulo 1, versículo 29, está escrito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, olha ali Jesus. Jesus está levando o pecado do mundo inteiro. Então, ele não simplesmente falou, olha, Jesus está levando o nosso pecado. Não, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, muitas pessoas não podiam ter visto isso, porque esse pecado não é enxergado pelos nossos olhos. Por exemplo, eu trouxe uma ovelha, eu trouxe um cordeiro e eu fiz a imposição de mão sobre esse cordeiro. E se esse meu pecado passar sobre o cordeiro, então somente o sacerdote é quem vai saber. Outras pessoas não sabem se eu passei meu pecado para aquele sacrifício ou não. Mas o João Batista, porque ele mesmo batizou a Jesus, em João capítulo 1, versículo 29, está escrito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo, carregando os nossos pecados, morreu na cruz, crucificado. Na verdade, naquele tempo era lavado o pecado somente uma vez no altar de holocausto e derramar o sangue ali. Isso daí representa a morte de Jesus Cristo na cruz. Pessoal, eu gostaria que vocês se lembrassem bem disso. Se vocês virem em Levítico 4:4, Levítico 4:31 está escrito assim: e o sacerdote fará expiação pela pessoa, ele será perdoado. Pessoal, ele trouxe essa cabra e ele fez imposição de mão sobre o animal, matou o animal, queimou a gordura deste e ele passou o sangue nos chifres do altar. Se fizer por esse método de Deus, então o que está escrito na Bíblia? Essa pessoa será perdoada. Isso é algo muito importante. Então, se a pessoa não conseguir ser perdoada nem assim, então não tem por que fazer. Mas Deus deu esse método exato, porque se através desse método a pessoa pode ser perfeitamente perdoada. Porque o salário do pecado é a morte. Então, essa cabra,
Ela recebeu o pecado da pessoa e se ela derramou sangue por causa do pecado dessa pessoa, com certeza essa pessoa, ela somente pode receber o perdão pelo seu pecado. Dessa mesma maneira, Jesus Cristo, embora vocês não enxergam com seus olhos, mas através da Bíblia, e João Batista batizando a Jesus Cristo, fazendo imposição de mão sobre Jesus, os pecados do mundo passaram para Jesus. Por isso, João Batista pôde dizer para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pessoal, para todos vocês que estão escutando essa palavra agora, onde estão os seus pecados? Na Bíblia diz que os nossos pecados passaram para Jesus Cristo. Mas vocês ainda pensam que seu pecado está no seu coração? O seu pecado já passou para Jesus Cristo. E pela lei de Deus que diz o salário do pecado é a morte, Jesus Cristo morreu na cruz. E Ele derramando o seu sangue. Se eu fizer isso, eu posso receber o perdão do pecado. Dessa mesma maneira, vocês também podem receber o perdão pelo pecado. Vamos pensar assim uma vez. Vamos supor, eu tenho pecado. Vamos supor que eu tenho uma grande dívida. Vamos supor que eu tenha 10 milhões de dólares de dívida. Então, isso é um grande problema. 10 milhões de dólares. Então, 10 milhões de dólares de dívida. Então, é uma grande dívida. Mas, pessoal, eu não me preocupo, sabe por quê? Porque na minha conta bancária tem 1 bilhão de dólares. Não, claro que não é verdade. Eu não sou ricão assim, não. Vamos supor, eu tenho uma dívida de 10 milhões de dólares. Mas a minha dívida é assim. Mas se eu tiver na minha conta bancária 10 vezes mais dinheiro do que isso, então vocês acham que eu vou me preocupar ou não? Eu não me preocupo. Eu ligo para o banco e falo, me manda o dinheiro aí, e na hora acaba a minha dívida. Se vocês tiverem uma grande dívida, vocês podem se preocupar. Mas, se você tem mais dinheiro no seu banco, então você não vai se preocupar. Vamos supor, eu tenho uma dívida de $1.000. Comparado aos 10 milhões de dólares, não é nada. Tá, $1.000 não é uma pequena quantia também, mas comparado a 10 milhões de dólares é muita diferença. Mas se eu não tiver nada no banco, então eu vou ficar muito preocupado e difícil. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Não importa o quanto eu tenho de dívida. O mais importante é qual a minha capacidade para poder pagá-la. Por mais que eu tenha muita dívida. Se eu tiver um poder maior para poder pagar por essa dívida, então eu não vou me preocupar. Pessoal, eu não estou falando para vocês que vocês podem ficar cometendo pecado à vontade. Mas o que é grande no seu coração? O pecado que você cometeu é maior? Ou, se não, o poder de Jesus Cristo para lavar o seu pecado é maior? Muitas pessoas se encontraram com Jesus Cristo, mas dentro do coração delas, elas ainda estão sofrendo por causa do pecado. Sabe por quê? É porque não tem o poder de Jesus Cristo dentro delas.
É porque Jesus não tem poder suficiente para lavar seu pecado? Não é. Independente do pecado em que vocês caiam, Ele é o Salvador que pode nos salvar de qualquer pecado. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Então, independente do pecado que você tenha caído, Ele tem poder o suficiente para te salvar deles. Independente de quanta dívida você tenha. Mas, se você tiver um valor maior no seu banco, você jamais vai se preocupar com a dívida. Eu nunca vou me preocupar de ter uma grande dívida. Não é que eu não tenho dívida, mas é porque eu tenho poder para resolver essa dívida. Pessoal, Jesus Cristo, Ele resolve o nosso pecado. Embora muitas pessoas tenham se encontrado com Jesus, mas ainda muitas pessoas estão sofrendo no pecado. Por quê? Não é porque Jesus Cristo não tem poder para lavar esse pecado. É porque não consegue crer que Jesus Cristo lavou os meus pecados. Eu tenho Jesus Cristo mais que poderoso para lavar e perdoar meu pecado. O sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. Qualquer pecado que seja tem poder para lavar o pecado. Se o sangue de Jesus for muito mais poderoso no seu coração, você não vai ficar sofrendo por causa do pecado no seu coração. O que é grande no seu coração? Vocês que cometeram pecado? Ou o poder de Jesus Cristo que lavou o seu pecado? Se vocês virem na Bíblia, fala sobre José. Os irmãos de José venderam a José. Então, um dia, os irmãos de José, eles fizeram um plano e acabaram vendendo a José. E José, sendo vendido para o Egito, passou por muitas dificuldades. Foi até para a prisão. Eu não sei vocês, mas eu, vendo a vida de José, José deve ter tido muito sofrimento. Na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro-chefe. E o copeiro-chefe falou: eu sou uma pessoa que não merecia estar aqui dentro. Eu estou muito injustiçado. Ele falou para o copeiro-chefe: quando você sair daqui, você se lembra de mim e me tira daqui. Então aparece essa história. E depois de uns 2 anos, José saiu da prisão e interpretou o sonho de Faraó. E ele se tornou no governador do Egito. E José casou e teve um filho. E quando ele teve um filho, ele colocou o nome no filho de Manassés. O significado de Manassés é esquecimento. Eu, estando no Egito, esqueci de toda a casa do meu pai. Quando José estava na prisão, o coração dele estava muito preso na sua situação, mas depois que ele saiu da prisão, eu não sei muito bem quando, mas quando ele nasceu um filho, o coração dele já estava cheio de esperança. Eu me esqueci da casa do meu pai. E depois ele se encontrou com os irmãos dele. E sabe o que ele falou para os irmãos dele? Irmãos, depois que ele se apresentou diante dos irmãos, irmãos, não se preocupem por terem me vendido para o Egito. Para a preservação da nossa vida, foi que Deus me mandou antes de vocês. Quem me mandou para cá não foram vocês, foi Deus quem me mandou para cá. Então, em Gênesis, a gente pode ver várias vezes José falando isso para os seus irmãos. Pessoal,
Os irmãos, José deve ter reclamado contra os seus irmãos, ele deve ter tido raiva dos seus irmãos, mas um dia, descobrindo a providência de Deus, a raiva, a ira que tinha no coração de José, tudo isso sumiu. E os irmãos de José, quando se encontraram com ele, a primeira coisa que José falou foi o quê? Não foram vocês que me venderam para cá, foi Deus quem fez isso. Para a preservação da nossa vida, Deus fez tudo isso. Não se preocupem, não fiquem se condenando. Então José é a sombra de Jesus Cristo. O que ele fez? Ele faz o trabalho de perdoar o pecado. Irmãos, não se preocupem. Foi Deus quem fez isso. Não fiquem falando que foram vocês que fizeram isso. Não fique angustiado, não fica infeliz com isso. Então, com um coração muito sincero, ele falou com os irmãos: não foram vocês que fizeram isso, eu já me esqueci. E a gente pode ver ele perdoando seus irmãos. Mas, pessoal, os irmãos, como é que eles fizeram? Por exemplo, aqui tem o pastor Terry. Eu fiz uma coisa de errado com o pastor Terry, eu perdi o relógio dele. E o pastor Terry vai falar: isso daí é herança do meu pai. Desculpa, pastor Terry. Eu não sei, eu não lembro onde eu deixei. Foi só por um breve momento eu esqueci. Mas aquele relógio é tão especial que não tem nem como comprar outro ou arranjar em outro lugar. Mas já que eu perdi o relógio, o que ele vai fazer comigo? Vai me matar? O que ele vai fazer? Aí o pastor Terry pensa como? Tá bom. Esquece. Obrigada. Obrigado. Eu fiz uma coisa de errado para o pastor Terry. Então, se o pastor Terry me perdoar, então eu estou perdoado ou não? Sim, eu estou. Eu não preciso receber perdão de outra pessoa. Se o pastor Terry me perdoar, estou perdoado. Mas pelo contrário, se a gente escutar a história de José, os irmãos de José venderam a José. Então, se os irmãos de José, José perdoou os irmãos dele, então eles estão perdoados ou não? Sim, certo? Mas, pessoal, sabe qual é o problema? José continuamente falou para os irmãos: quem fez isso não foram vocês, foi Deus quem fez isso, eu já lhes perdoei, já esqueci. Mas quando a gente lê cuidadosamente a Bíblia, em Gênesis 50, o pai faleceu. E os irmãos ficaram com muito medo no coração. Agora o nosso pai morreu, e agora, será que o José não vai pagar todo o troco que a gente fez para ele? E assim a gente vê a imagem dos irmãos indo para diante de José. Os irmãos de José não perdoaram. José já perdoou eles. Mas por que os irmãos estavam com medo? Se José já perdoou, por que eles estavam com medo? Porque nos seus corações, se o coração de Deus for maior, então o seu coração vai diminuir. Se a salvação for maior, se Jesus Cristo no seu coração for maior, se o coração de Jesus te ajudar for maior, então mesmo tendo problema, mesmo que você tenha falha, mesmo que venha o fracasso, mesmo que venha a dificuldade, vocês podem vencer. É verdade, eu tenho pecado, mas Jesus Cristo já lavou tudo. Por isso vocês podem ficar livres dentro disso, mas os irmãos fizeram coisa errada. E o José já perdoou. Mas mais do que o perdão de José, o coração deles próprios era maior. Por isso, mesmo que José tenha lhes perdoado, mas ele ainda dizia que era pecador.
e ainda vivia no pecado. Ainda ficava com medo. Ai, se José me matar, o que eu faço? Ai, se José se vingar. Ai, a gente tem que fazer bem para José. E aí eles tinham medo. Por que eles faziam isso? Porque o coração deles era maior. Pessoal, Jesus Cristo morreu na cruz para lavar todos os nossos pecados. Vocês terem pecado no coração ainda, não é porque vocês realmente têm pecado, mas é porque dentro de vocês o seu coração é maior do que a cruz de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não morreu na cruz, pessoal, Jesus Cristo não derramou o sangue dele na cruz pelos seus pecados? Jesus Cristo já não cumpriu todas as coisas? Jesus Cristo não cumpriu tudo perfeitamente? Não tem motivo para vocês ainda terem pecado. Mas Satanás faz com que você ache seu coração importante para você. E assim você enxerga você ter pecado maior do que a cruz. Então, indo para o altar de holocausto, derramando o sangue da oferta e passando esse sangue nos chifres do altar, queimando a gordura, independente do sentimento daquela pessoa, aquele pecado é perdoado. Então, Jesus Cristo, ele foi crucificado na cruz, e porque o salário do pecado é a morte, ele teve que morrer derramando o seu sangue. E nesse momento eu gostaria de falar para vocês que Jesus lavou os nossos pecados perfeitamente. Eu desejo com que o coração de Jesus seja maior nos seus corações do que o seu próprio coração. Então, na próxima vez, eu vou explicar sobre uma outra coisa. Muito obrigado.